Olá pessoal, vamos abrir esse vídeo agora falando de subtração de valores em bilheteria. Também é um risco, né, que a maioria dos eventos corre, né? Hoje o assalto acontece a qualquer hora do dia, em qualquer local, em qualquer situação. E a subtração de valores em bilheteria também é passível. Você viu que na cobertura anterior não cobre, né, dinheiro, joia e tal. Aqui nós estamos falando de uma cobertura que cobre a subtração de valores em bilheteria. Então vamos lá, ó. Subtração cometida mediante ameaça direta ou emprego de violência contra sócios, diretores ou empregado, constado por inquérito policial. Ele tem que ter a cobertura do inquérito policial, inclusive nos casos quando tratar-se de valores fora do horário de expediente, conforme cláusula. Então é muito importante a gente ver essa cláusula. Vamos lá. Então eu vou tirar aquela tela, né? Vou colocar essa agora. Então vamos lá. O que é valores fora do horário de expediente? Eu vou encher a tela para a gente entender melhor como que funciona isso daqui. Vamos lá, vamos encher a tela. Então valores fora do horário de expediente são aqueles valores que permanecerem no interior da bilheteria fora do horário de expediente e deverão ser guardados em cofre forte, fechado, com esse segredo, engastado em paredes ou similares, quando solto com peso mínimo de 80 quilos, ou seja, o cofre deverá ter 80 quilos, né? É o peso mínimo dele. Importante, não será considerado o horário de expediente a permanência de funcionários em serviços extraordinários, que são aqueles que ultrapassam a duração normal de trabalho, que são as 8 horas diárias, no máximo, né? Bem como em decorrência da presença de pessoal de vigilância e ou conservação. A indenização em cada sinistro estará limitada à movimentação de valores no dia do sinistro, estendendo-se ao dia útil imediatamente anterior e datados, né, sinistro. Isso é caso os valores não tenham sido depositados até aquele momento, ou seja, o momento do sinistro, limitado ainda ao limite máximo de indenização, assim como é em todas as coberturas. Ok? Então, aqui tem umas regras dentro dessa seguradora A, que geralmente são as mesmas regras das outras seguradoras, como eu já fiz uma pesquisa. Então, é muito importante que você oriente o cliente com relação a esse tipo de regra, ok? Bom, continuando, vamos encher a tela novamente, vamos lá. Então nós temos aqui, ó, a cobertura para a movimentação externa de valores é uma extensão da cobertura de valores no interior da bilheteria. Portanto, os valores em mãos de portadores somente estarão garantidos quando o trajeto estiver sido iniciado no local de risco, especificado na apólice e terminado na entrega dos valores no local de destino, sem a interrupção do trajeto para quaisquer outras finalidades. Então, né, missão dada é missão cumprida. Não tem que ter intermediação e interrupção no trajeto. Importante, transporte de valores fora das especificações previstas nesses itens estão expressamente excluídas de cobertura. Então veja bem, é muito importante saber o que está coberto, o que não está coberto e as regras de cada seguradora. Então vocês veem aqui que tem algumas dicas para não ter problema. E eu volto a orientar vocês. Todo sinistro é passível de auditoria e essa auditoria é feita por especialistas que são aquele pessoal tarimbado que vai em cima e vai fazer as perícias da forma como tem que ser feito. Nesse trajeto tem câmeras residenciais, câmera comercial, municipal, ou seja, por falta de prova, não vai ter problema. Eles vão ter prova para garantir a indenização disso. Então é muito bom cumprir fielmente aquilo que está dentro das condições gerais. E aqui tem outras dicas que eu vou encher a tela e eu já vou diretamente para a tela cheia para não ter problema. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, limites por portador, movimentação externa. Então até R$ 3.500, que é o limite máximo para transporte por um portador, e de R$ 3.501 a R$ 17.500, o transporte deverá ser realizado em automóvel com no mínimo 2 portadores. Tudo isso a perícia vai detectar. E acima de 17.500,
O transporte deverá ser realizado em automóvel com no mínimo 2 portadores armados ou um portador acompanhado por 2 seguranças. Importante, para efeito das movimentações externas de valores, serão considerados portadores exclusivamente os sócios, diretores, empregados do segurado, registrados em regime de CLT e maiores de 18 anos. Entenderam então? Essas 3 regras, dos 3.500, 3.501 até 17.500 e acima de 17.500, alguém vai falar, ah, como que a seguradora sabe se tinha 2 no carro, se estava armado ou não estava armado? Tem perícia para isso. Então, não vale a pena tentar ludibriar. Então, se contratar essa cobertura, vamos pedir para os nossos clientes cumprirem de forma fielmente as regras desta cobertura. Ok? Bem, e quais são as exclusões específicas dessa cobertura? Eu vou encher a tela de novo porque ela tem que ser bem clara. Então vamos lá. Então, subtração específica. A subtração provocada em decorrência de incêndio, explosão, implosão, fumaça, tumulto, impacto de veículo, vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo ocorridos no local segurado. Ou seja, aconteceu qualquer um desse evento, houve o furto, não tem cobertura. Por isso que tem que informar bem o cliente. Seguro bem feito é aquele que o cliente é bem orientado. Subtração de valores durante o pagamento na folha salarial quando isso for realizado fora do estabelecimento segurado. Ou seja, está fora do evento, vai fazer o pagamento lá no escritório do organizador. Tem cobertura? Não, não tem cobertura. Valores destinados ao custeio de viagem, estadia e despesas pessoais. O organizador vai viajar, vamos dar um dinheiro para ele cobrir as despesas dele, foi assaltado? Não tem cobertura aqui, ok? Valores deixados em veículos, olha só, ou que não estejam sob a supervisão direta do pessoal portador. Então, esqueceu o dinheiro dentro do carro, esqueceu a bolsa de dinheiro em algum local, não tinha ninguém do lado, não tinha ninguém cuidando, perdeu a cobertura. Valores em trânsito em veículos de entrega de mercadoria, ou seja, você vai lá entregar tal mercadoria, aproveita e leva o dinheiro, passa no banco e deposita. Foi assaltado, teve problema? Perdeu a indenização. Valores ao ar livre ou em edificações abertas e semi-abertas, salvo quando em trânsito em mãos de portadores. Então, isso daqui não precisa nem falar que está claro. Extorsão mediante sequestro e extorsão, então está fora, extorsão e sequestro aqui está fora. Subtração praticada por funcionário, incluindo temporário, ou seja, terceiros, em período de experiência e estagiários, ou prepostos, mancomunados ou não com terceiros. Então aqui você tem algumas exclusões específicas dentro desta cobertura que também você deverá se atentar e orientar ao cliente. Bom, exclusões gerais, ou seja, não tem cobertura dentro dessa seguradora A. Para todas as coberturas devemos observar as exclusões gerais, dentre elas eu vou destacar. Vamos lá. Atos ilícitos, dolosos ou por culpa grave ou equiparável, ou dolo praticado pelo segurado, beneficiário ou pelo representante legal, ato terrorista. Isso daqui, gente, vocês vão encontrar em todo seguro. Então, a cobertura que não tem, que são exclusões gerais, você vai encontrar em todo seguro. Erro de projeto, desgaste de uso, manutenção, má qualidade, desaparecimento inexplicável, simples extravio, ou seja, é aquele furto que ninguém sabe quem levou, não tem prova, não tem nada. O uso do local com público acima da capacidade permitida, que é aquilo que eu falei, quando define a capacidade e passou a capacidade, não tem como pedir indenização. Explosão de fogos de artifício, explosivos, uso de arma de fogo e munição, não tem cobertura em nenhuma delas. Então, nesses eventos dessa cobertura A, não adianta, porque não tem garantia de explosão de fogos, queima de fogos de artifício, e atos de vandalismo, motins, arruaça, convulsão social, protesto, manifestação, ou seja, nós temos aqui vários itens que são exclusões gerais, ok, pessoal? Então, muito cuidado dentro das exclusões gerais. Então, na cobertura A, se o evento for ter queima de fogos, então essa seguradora já não serve para esse tipo de evento. Você vai ter que procurar uma outra seguradora que tenha cobertura de fogos de artifício para fazer o seguro do seu cliente, ok? Bom, e com relação à franquia? Franquia ou participação obrigatória do segurado, que é o POS, ele tem
assim como todos os seguros também têm. Em cada sinistro indenizável, seja ele parcial ou total, ocorrido nas todas as coberturas que eu falei, contratado, segurado terá uma participação obrigatória de acordo com o estabelecido nas especificações da apólice, vai estar definido lá na apólice. E a seguradora indenizará o valor que exceder a participação obrigatória do segurado. Isso é normal em qualquer seguro, no seguro de evento também tem. E por que que tem? Porque a pessoa contrata a cobertura, só que ela tem que entender que ela tem que cuidar e evitar que o risco aconteça, que o sinistro aconteça, justamente para não ter o prejuízo para a seguradora e para o próprio segurado, ok? A abrangência dessa seguradora é, assim como as outras, é em todo o território nacional e a forma de contratação é a primeiro risco absoluto. Qualquer cobertura, ela tem o risco absoluto, né? Que tem o relativo e tem o absoluto. Então, pessoal, nesse vídeo eu termino todas as coberturas e as regras da seguradora número A, né, que eu vou colocar como A para não definir o nome, e eu volto no próximo vídeo, abrindo a apresentação para vocês da seguradora B. Então, até o próximo vídeo.